Olá, amigo concurseiro. Olá, amigo estudante do canal Aprendo Língua Portuguesa. Dando continuidade ao nosso curso de língua portuguesa para ser aprovado no TJ São Paulo. Hoje vamos falar sobre concordância verbal e nominal, tema mais cobrado na prova de língua portuguesa do último concurso. Começaremos observando como a matéria foi cobrada no último concurso. Temos aqui então a questão número 5, que diz o seguinte: no trecho "Há teorias evolucionistas", a substituição do verbo destacado está de acordo com a norma padrão de concordância em podem haver, devem existir, podem existirem, vão haver, existem. Para responder essa questão e entender o porquê da resposta, vamos ver as regrinhas de concordância com o verbo haver. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é que concordância verbal é o princípio pelo qual o verbo deve concordar em nome e pessoa com o sujeito ao qual se refere. Estamos falando de concordância. Concordância pode ser verbal ou nominal, nominal com o nome, com o substantivo. No caso dessa questão, a gente vai ver especificamente concordância verbal, concordância com o verbo. Então, a gente tem aqui que concordância verbal é o princípio pelo qual o verbo deve concordar em número e pessoa. Quando a gente fala em número, a gente tem aqui singular ou plural. Quando a gente fala em pessoa, primeira, segunda ou terceira. Com o sujeito ao qual se refere. Sujeito é o termo da oração do qual se fala. Exemplo: a um passo de alcançar Temer, investigação sofre revés no STF. Para encontrar o sujeito, perguntamos ao verbo: quem sofre revés? Investigação. Então, a investigação aqui é o sujeito da oração. Repare que investigação está no singular, na terceira pessoa do singular. Eu posso trocar investigação por ela. Ela sofre revés no STF. Então, o verbo sofrer, ele vai ter que concordar com o sujeito investigação em número e pessoa. Por isso, sofre terceira pessoa do singular também. Outro exemplo com o sujeito composto. A Chegada e Moonlight são maiores premiados do Sindicato dos Roteiristas. Então aqui a gente tem um sujeito composto, a gente tem dois núcleos, Chegada e Moonlight. Nós podemos trocar por elas. Você sabe que elas é a terceira pessoa do plural. Então, o verbo são vai concordar também na terceira pessoa do plural. Essa é a regrinha geral. Então, o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, regra básica: verbo concordando com o sujeito em número singular e plural e pessoa primeira, segunda e terceira. Além da regra geral, temos alguns casos especiais, no qual se enquadra o verbo haver. Então, para responder aquela questão, nós vamos ver aqui as regrinhas do verbo haver. Então, o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver é impessoal e conjuga-se somente na terceira pessoa do singular. Então, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo: havia pessoas estranhas no recinto. Então, a gente tem pessoas aqui no plural, mas o verbo está no sentido de existir, então eu tenho aqui terceira pessoa do singular. Há histórias bastante interessantes sobre casos de superação. Então aqui a gente tem outro exemplo do verbo haver no sentido de existir, na terceira pessoa do singular.
mesmo histórias estando no plural. No caso, não vai ser sujeito. O história, aqui no caso dessa oração, ela é uma oração sem sujeito. Pode haver concursos mais interessantes. Aqui a gente tem uma locução verbal, 2 verbos com sentidos de um. No caso da locução verbal, a regra é que o verbo auxiliar, aquele que vem antes, que se flexiona, sendo que o principal vai ficar no infinitivo. Então, como se trata do principal verbo haver, e ele é impessoal, o verbo auxiliar também vai ficar na terceira pessoa do singular. Vai haver eleições presidenciais em 2018. Mesma regrinha. A gente tem aqui uma locução verbal com o verbo haver, que no sentido de existir é impessoal. Eu posso substituir tudo isso aqui por existirão eleições presidenciais em 2018. Então, no caso aqui, o verbo auxiliar, ele vai continuar na terceira pessoa do singular. Importante, o verbo existir é pessoal e deve concordar com o sujeito. Então, o verbo existir, ele é pessoal. Repare, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Mas, quando eu uso o verbo existir, esse é pessoal e deve concordar com o sujeito. Aqui perto existem bons restaurantes. Então, bons restaurantes aqui é o sujeito da oração e está no plural. Bons restaurantes, eles, terceira pessoa do plural. Por isso, o verbo existir também é terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito. Existem. Mesma coisa com a locução verbal. O verbo auxiliar, que é o que se flexiona nas locuções verbais, deve acompanhar. Devem existir mais aprovados em língua portuguesa. Então, aprovados, terceira pessoa do plural. Por isso, o verbo auxiliar aqui da locução com o verbo existir também vai para a terceira pessoa do plural, concordando com aprovados, que está na terceira pessoa do plural. Outra regrinha do verbo haver é no caso da indicação de tempo transcorrido, tempo passado. Então, quando indica tempo transcorrido, o verbo haver também é impessoal. Por exemplo, há 12 anos leciono língua portuguesa. Então, aqui no caso, 12 anos, indicação de tempo passado, verbo haver impessoal, ficando, portanto, na terceira pessoa do singular. Há vários meses não chove em algumas regiões do Nordeste. Vários meses aqui está indicando o tempo decorrido, então o verbo haver vai ficar na terceira pessoa do plural, tá? Em todos esses casos, com o verbo haver, a gente tem a oração sem sujeito. Mas o importante aqui é entender que o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. É isso que você vai usar na hora de responder a questão. Então, feito as regrinhas, a gente vai voltar lá para o exercício para fazer a resolução aplicando as regrinhas. Então, vamos lá, no trecho há teorias evolucionistas. Então, aqui, o que a gente tem que observar? A gente tem o verbo haver no sentido de existir. Eu posso trocar há teorias evolucionistas por existem. Então, existem teorias evolucionistas. Só por essa troca, eu já consigo localizar a resposta certa, que é a letra E. Observado isso, vamos então observar por que as demais não podem estar corretas aplicando as regrinhas estudadas. Então, podem haver, verbo haver em pessoal. Então, o auxiliar não pode estar no plural, então não pode ser podem.
Por isso a letra A está incorreta. Deve existir. O verbo existir, nós vimos pela regrinha que o verbo existir, ele é pessoal, ele tem que concordar com o sujeito. Então, o correto aqui seria flexionar o auxiliar, portanto, ficaria devem existir. Por isso que está errado a letra B. Podem existirem. No caso da locução verbal, eu não flexiono o verbo principal, então não poderia ser aqui existirem. Por isso está incorreta a alternativa C. E no caso de vão haver, verbo haver no sentido de existir em pessoal, então eu não poderia aqui flexionar o verbo auxiliar. Teria que ficar aqui no singular. No caso, vá e. Tá? Então você observou aí que com as regrinhas fica muito fácil, fica praticamente impossível você errar esse tipo de questão. O canal Aprende Língua Portuguesa decidiu que seria melhor passar para você essas regrinhas por partes, porque são várias regras, se você aprender tudo de uma vez, você pode se complicar um pouquinho, confundir. Então a gente vai pegando, de acordo com o que foi cobrado nas questões, nós vamos apresentando aí as regrinhas para que você possa estudar. E é importante que você faça bastante exercícios para você fixar esse conteúdo, para a gente poder prosseguir. Para isso, o canal Aprenda Língua Portuguesa vai deixar aqui na descrição do vídeo alguns exercícios, né, para você resolver, fixar o conteúdo, e nós voltaremos na próxima aula com a correção. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fique à vontade. O canal Aprenda Língua Portuguesa responderá assim que possível. Muito obrigado por assistir esse vídeo. O canal Língua Portuguesa agradece. Se ele foi útil, curta e compartilhe. Muito obrigado.